Conhecido pela OMS como transtorno mental, que está listado na Classificação Internacional de Doenças. Especificamente, o TDAH é um transtorno de base orgânica associado a uma disfunção em áreas do córtex cerebral, conhecida como lobo pré-frontal. Quando seu funcionamento está comprometido, ocorrem dificuldades com concentração, memória, hiperatividade, impulsividade e dão origem aos sintomas do TDAH. Esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai estar influenciando o comportamento da criança de forma que ela vai ter dificuldade. Essa hiperatividade, essa impulsividade ou essa desatenção vai estar alterando o comportamento da criança de forma que ela vai ter dificuldade de se concentrar, de manter a atenção, dificuldade de ficar sentadinha no lugar. Às vezes ela não vai conseguir esperar a sua vez para falar e vai entrar na conversa dos adultos. Então, em suma, ela vai ter dificuldade de se autocontrolar. Mas existem jeitos e maneiras que os pais, os professores podem estar ajudando a criança a fazer isso. Outros sintomas que caracterizam uma pessoa com transtorno e déficit de atenção são distração, dificuldade em ouvir, falta de controle dos impulsos, desorganização, tendência ao adiantamento de tarefas, sonhar acordado, falta de perseverança ou excesso dela, tendência a executar várias tarefas ao mesmo tempo, deixando muitas inacabadas, falha na organização de tempo e espaço, dificuldade de planejamento, problemas de memória a curto prazo, dificuldade para lidar com regras sociais, falhas de julgamento, interpretações errôneas, dificuldade em expressar sentimentos, ansiedade crônica, tédio, apatia, falta de motivação e dificuldade em aprender com a experiência. Olá, hoje nós vamos falar sobre como podemos ajudar as crianças. Eu sei que o que eu faço é errado, mas eu me sinto obrigada a fazer isso. O espelho me obriga. É um dever que eu tenho comigo mesma. Não me importo com saúde. As pessoas não enxergam se eu tenho diabetes ou colesterol. Elas veem o meu corpo. E para mim, isso é tudo que importa. Eu não posso parar agora. Eu vou parar quando eu estiver perfeita. Os transtornos alimentares são definidos como desvio do comportamento alimentar, que podem levar desde o emagrecimento extremo à obesidade, sem contar os inúmeros problemas de saúde. Os transtornos ou distúrbios alimentares são considerados como patologias e descritos detalhadamente pelo CID-10, o DSM-4 e pela OMS. Geralmente, apresentam as suas primeiras manifestações na infância e na adolescência. A pressão cultural para emagrecer é considerada um elemento fundamental da existência desses transtornos, que juntamente com fatores biológicos, psicológicos e familiares acabam gerando uma preocupação excessiva com o corpo, um medo anormal de engordar e uma ansiedade alarmante, acompanhada de alterações do esquema corporal. De um modo geral, o pensamento das pessoas portadoras dessas patologias se caracteriza por uma obsessão pela perfeição do corpo. Trata-se de uma epidemia de culto ao corpo, que se multiplica em uma população sistematicamente preocupada com a estética corporal e afetada por exigências sociais que sugerem o impossível, levando jovens a dedicarem suas vidas a atingirem padrões que na realidade são resultado de um procedimento tecnológico de qualidade.
As imagens em capas de revista e editoriais perfeitos são frutos de edição em programas que melhoram, otimizam, corrigem e trazem a perfeição. No entanto, distante de acreditar nisso, jovens e adultos vivem um eterno dilema de insatisfação com a sua aparência. É assim que os transtornos alimentares vêm aumentando sua incidência perigosamente e já começam a alarmar especialistas, médicos, sociólogos e autoridades sanitárias. O modelo criado pela sociedade é de longe uma utopia. Celebridades, modelos e famosos embarcam em uma jornada de privação, exigências e referências, onde seus fãs e admiradores são constantemente levados a seguir seus passos e, consequentemente, carregar os frutos dessa escolha. Fatores genéticos, biológicos, socioculturais, familiares e psicológicos estão intimamente ligados com o desenvolvimento de algum tipo de transtorno alimentar. As causas mais comuns estão associadas a um histórico de transtorno alimentar na família, famílias autoritárias ou negligentes, histórico de transtornos de humor na família, como depressão ou transtorno bipolar, pressão causada pela extrema valorização corporal imposta pela mídia, cultura e sociedade, dificuldades, conflitos e traumas causados pelas relações familiares, disfunções no metabolismo da serotonina e noradrenalina e fatores psicológicos, como baixa autoestima, ansiedade, falta de confiança e baixa resistência à frustração. A anorexia nervosa é um transtorno emocional que consiste numa perda de peso exagerada derivada de um intenso medo da obesidade. A anorexia nervosa acomete com mais frequência jovens entre 14 e 25 anos. Aos poucos, geralmente adolescentes do sexo feminino passam a viver exclusivamente em função da dieta, do peso e da forma corporal. A patologia faz com que a pessoa se sinta irracionalmente gorda, quando na realidade está extremamente magra, geralmente com o IMC abaixo do peso. O medo intenso de ganhar peso torna o hábito alimentar cada vez mais secreto, bizarro e ritualizado. Todas essas atitudes e alterações levam o paciente ao progressivo isolamento social e familiar. As consequências da desnutrição grave são suficientes para levar à morte ou causar danos irreversíveis no organismo. A taxa de letalidade de um anoréxico é aproximadamente 20%. No entanto, é possível identificar com facilidade outras consequências desse transtorno no corpo humano, como, por exemplo, a ausência de menstruação, queda de cabelo, fadiga, osteoporose, confusão e perturbação mental e complicações cardíacas.
A criança não se comunica direito, o convívio com as pessoas é limitado e quando os pais se dão conta, percebem que o filho é portador de um transtorno neurológico, o autismo. A doença até hoje se mostrou incurável e fez muitos pais se cobrarem achando que não deram o amor necessário ao filho. De San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos, o pesquisador Alisson Muotri contesta. O estigma não deve existir mais, não é culpa dos pais, isso é um problema genético e a gente tem que trabalhar em cima disso. Devagar, senão você cai. Vamos tentar? Vamos tentar? Fazer isso? Vamos? Já passa de meia-noite. Em menos de 2 horas, é a segunda vez que Kevin entra no chuveiro. O menino chega a tomar até 10 banhos por dia. Deita, não vai mais tomar banho, chega. Não, chega. Assim começa outra madrugada. Deita. Ele costuma se levantar 3, 4 vezes, sempre com uma necessidade urgente de ir para o chuveiro. Deita pra você mamar, filho, por favor. Você tá com fominha, deita. Na cama, o menino não para de se mexer. Fica tão agitado que o pai precisa abraçá-lo. Teve época que a gente já chegou a amarrar o Kevin. A gente já chegou a enrolar ele com lençol, com edredom e passar até corda em volta. Então, assim, eu chorava que nem uma maluca, porque ver um filho que você tem que amarrar... É pra filmar, é pra filmar. Esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental complexo que, em geral, dificulta fazer distinção entre experiências reais e imaginárias, pensar de forma lógica, ter respostas emocionais normais, além de comportar-se normalmente em situações sociais. Quanto às causas, a esquizofrenia é uma doença complexa. Especialistas em saúde mental não sabem ao certo sua causa. No entanto, alguns fatores genéticos parecem estar envolvidos. A esquizofrenia afeta tanto homens quanto mulheres. Nas mulheres, a esquizofrenia tende a começar um pouco mais tarde e costuma ser mais branda. Já em crianças, ela é rara e pode ser difícil diferenciá-la de outros transtornos de desenvolvimento da infância, como o autismo. Os sintomas da esquizofrenia se desenvolvem lentamente durante meses ou anos. As pessoas com qualquer tipo de esquizofrenia podem ter dificuldades de manter suas amizades e de trabalhar. Elas também podem apresentar problemas relacionados à ansiedade, depressão e comportamentos suicidas. Já os tratamentos de esquizofrenia podem ser necessário hospitalizar o paciente por motivo de segurança. Os medicamentos antipsicóticos são o tratamento mais eficaz. Eles alteram o equilíbrio das substâncias químicas do cérebro e podem ajudar a controlar os sintomas. A terapia de apoio pode alcançar resultados significativos,